Bom dia a todos do Resenha Futsal Clube, sejam bem-vindos. Vamos aí fazer o convite para o nosso convidado mais que especial. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ana. Daqui a pouquinho o nosso convidado especial. Bom dia, Gilmarzinho, Batatinha, meu goleiraço. Tudo bem, meu irmão? Já vamos fazer o convite para o nosso convidado. Bom dia, Capitão Glaucio, Rodrigo, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho o nosso convidado especial. Tem uma cobrança hoje, hein, capitão? Bom dia, grande Edson. Bom dia, Ronei. Tudo bem, meu querido? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Então tá bom. Sejam bem-vindos todos para o Resenha Futsal Clube, nesse domingo de 2 de maio. Primeiramente, parabéns aos trabalhadores do esporte, mas do futsal, que é a nossa área da bola pesada. Ontem foi dia do trabalhador. Um abraço especial, parabéns a todos. Hoje a gente vai abrir a nossa live com a frase do Capitão Glaucio, semana passada, que é espetacular. Feliz daquele que, ao olhar o seu passado, tenha certeza que seu presente é rico em amizades. Hoje o nosso convidado mais que especial, o Edson Pontes Júnior, ex-árbitro de futsal, atuou por muitos anos nesse esporte apaixonante que é a bola pesada e hoje é o organizador do principal campeonato de futsal de todo o interior. Seja bem-vindo, Edson, as suas considerações iniciais. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, Ronei. É um prazer estar com vocês e a gente falar sobre o nosso esporte, o nosso futsal, né? Que eu sou oriundo do futebol de salão, da bola pesada, né? Isso é muito gostoso, a gente bater um papo a respeito da nossa modalidade. É um prazer estar com vocês. Muito bem-vindo, Edson. Vamos lá. A primeira questão eu queria que você fizesse um resumo da sua vida no esporte, no futsal. Como é que o Edson chegou até aqui? A história do Edson, um breve resumo aí para a gente conhecer seus pais, que com certeza você é grato, entendeu? A sua família, a tua história do futsal até aqui. Meu pai também, eu sou Júnior, né? Edson Pontes Martins, e a minha mãe, Maria Aparecida Garzon Pontes Martins. Já, infelizmente, já não os tenho, né? Mas a gente adorava eles. Bom, sou casado, minha esposa é Regina Helena Salata Pontes Martins, tenho 3 filhos, o Vinícius, o Carlos e o Lucas, também, que participaram do futsal também, acabaram apitando algumas vezes aí, depois cada um tomou um rumo diferente, né? Então, não me seguiu os caminhos do pai. Mas tudo começou, né, contar uma pequena história, né, para até chegar no futsal, quando eu fazia faculdade, né, lá nos meados de 1979, eu me formei em 83, né, eu tinha um professor, Ivan César Rosa, na época era um top dos árbitros no campo, né, e ele era professor de futebol da gente e tal, então ele trouxe um curso da federação e convidou toda a moçada, todos os amigos lá, todos os alunos, e eu me atrevi a entrar no campo. E acabei me formando também. Eu comecei no campo, mas naquela época era difícil o campo, né? E eu comecei bandeirando, né? E era aquele futebol amadorzão mesmo, né? Que era coisa, não tinha campo, não tinha alambrado, era uma coisa difícil. Eu fui olhando aquilo e falei assim, não, isso aqui não é para mim, não. Comecei a passar algumas com o pessoal, né, de campo, indo para umas fazendas, aí eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Aí eu já estava apreciando, né, o futebol de salão na época, né, era mais elite,
né? Então a gente começou a se dedicar um pouquinho mais ao futebol de salão, né? E tinha na época, né, a Liga de Ribeirão Preto, o Zezão, o Simval, a gente já trabalhava algumas coisas junto, e eles me convidaram. Veio um professor de São Paulo, como é que ele chama? Eu vou me lembrar que foi na Polícia Militar, Mário Andrade. O senhor Mário Andrade era um professor excepcional, né, da federação, e veio dar um curso aqui na Polícia Militar, em Ribeirão, né? E aí me convidaram, falaram, vamos fazer esse curso e tal. E eu fui, estava gostando já do futebol de salão. E aí eu entrei, e nunca mais saí. Adorei esse esporte, estou nesse esporte aí, e entrou no sangue. Então, a partir dali, foi aí, em 1983, quando me formei, já entrei na Liga, e aí estou até hoje. O Edson, duas passagens importantes aí na sua história que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, que a vida de nós todos passa por um professor. É espetacular isso, né? Passou por um professor inicial, depois passou por outro professor que veio ministrar curso na Polícia Militar. Então é uma coisa bacana. E uma lembrança sua, né? A primeira final de EPTV que eu pude participar, tive a honra de participar, quem apitou o jogo da final foi o grande Simval, né? Um árbitro lembrado por todos nós. Então, muito importante essas duas lembranças aí, frisar, né, mais uma vez, o dia do trabalho e o dia do profissional, professor espetacular, né, Edson? Com certeza. O Simval, quando fez a final, nessa primeira final, eu trabalhei também, era época das calças brancas, e eu era bandeirinha, nas coisas que foi feito o terceiro e quarto lugar, e o primeiro e segundo no mesmo dia, né? Era dessa forma. E eu bandeirei nessa primeira rodada que teve do futsal, no jogo do terceiro e quarto lugar. Foi muito bacana, foi inesquecível. Eu me lembro até que o Datena foi o repórter da época, né? O Datena cobriu a cidade de Serrana, e ele zoou muito com um dos bandeiras da final, porque ele era médico, que tinha sobrenome de japonês, não me lembro mais agora, só vendo o vídeo da final. Não sei se você se lembra. E o Datena zoou demais, né? Esse árbitro por ser médico também, e com nome de descendência asiática aí. Ele era de Barretos, esse bandeirinha que fez a final de vocês aí. Era de Barretos. E eu não me recordo o nome dele também, mas era da Liga de Barretos. Bom, Edson, vamos lá. A pergunta que todos, né, na região, todos os gestores esportivos, secretários de esportes, técnicos principalmente, né, todos da área do futsal estão ansiosos para saber a explicação. Nessa última semana, né, o assunto mais comentado na nossa região, nas redes sociais, foi o post da parceria Liga Paulista Taça EPTV de futsal. Todos ficaram ansiosos, isso deu muito bochicho, né, nas redes sociais, muitas perguntas. Tenho certeza que teu celular recheou de perguntas de treinadores, né? Qual que é essa situação? O atleta federado vai poder jogar agora? Antes não podia. O atleta, eu tenho certeza que essas foram as questões mais pertinentes, né? Então, essa pergunta eu tenho certeza que está guardada por todos. Eu queria que você explicasse essa parceria, o que significa, e em termos práticos, né, para treinadores do futsal, da Taça EPTV, o que significa essa parceria? Bom, primeiro vamos colocar como começou essa situação. Nós fomos procurados pelo diretor da federação vou colocar vocês ao par de toda a história como aconteceu. Fomos procurados por um diretor da federação, intermediando com o presidente da federação, o Ramon. E foi colocado para nós que a federação quer retomar essa situação com o interior, que está um pouquinho mais apagada, e está voltando às atividades. Esse presidente parece estar com muita vontade, com muito boa vontade para estar reiniciando. Então, nos procurou a EP, né, a respeito dessa situação, o que poderia estar, desde o ano passado, essa conversa para a gente estar iniciando. Bom, o que foi colocado? A gente pegou
e num bate-papo entre eles, entre nós também, depois como terceirizado da TV, né? Eu entrei na situação, mas era o seguinte, eles querem fazer com que, querem assim, uma sugestão que foi colocada, e a gente está estudando com muito carinho, o primeiro e segundo colocado de cada região da IPTV, né, participasse da federação já direto no campeonato principal deles. Então não teria nada de empecilho a respeito dessa situação e participaria. Com isso, as equipes do interior, as campeãs, teriam acesso na federação. Bom, aí começou a esbarrar na seguinte situação. Tivemos aí essa pandemia, não teve como estar acertando essa posição, e como ficaria o nosso regulamento? Bom, a princípio, não vamos alterar o regulamento nosso, continua da mesma situação, bem porque nós vamos dar uma continuidade no campeonato que já iniciou. Esse ano, se a gente tem uma programação ainda que poderá ocorrer, né, se não ocorrer para o ano que vem, continua o mesmo regulamento. Até que nós concluamos, fazemos a conclusão do que foi iniciado. Bom, a partir daí, estamos em estudo ainda para ver como que vai ser. Essa equipe que foi federada, vamos supor, estou dando um exemplo aqui que a gente ainda está em estudo. Essa equipe que vai para a federação, esses atletas que vão ser federados, no ano seguinte, eles permanecerão na mesma equipe para a gente também ter essa coesão de atletas que são federados, permanecem na mesma equipe, não vai ser aquela situação de atleta de aluguel que vai para um lado e vai para o outro. A ideia da IPTV é não ter isso, né? Então, uma das causas é essa. Bom, estamos estudando também uma continuidade, né? Existe já, que houve lá no sul de Minas, onde atletas federados da cidade, que são oriundos da cidade, está participando. Mas tudo é estudo e ainda não temos ainda um momento concreto para a participação para vocês. Então, nós estamos aguardando ainda, vamos concluir o nosso campeonato para depois a gente ouvir também as equipes, que isso desde quando eu entrei, a gente está colocando, ouvir as equipes para depois a gente dar uma conclusão certinha para dar andamento. Perfeito. Espero que qualquer coisa a gente conclua de novo. Não, tranquilo. Foi muito bem entendido. É uma parceria, mas que ainda está em estudos, tem muita coisa a ser discutida, né? Uma coisa bacana que eu acho que vocês vão ouvir as equipes, os técnicos, né? As cidades, participantes, mas que ainda existem, né, situações aí que tem que ser estudadas. É isso, então. E eu fico feliz demais, porque uma das perguntas para o Glaucio semana passada foi exatamente isso, Edson, com relação a equipes do interior paulista que tinham na Liga Paulista, no Campeonato Paulista anteriormente. Você lembra? Nós tínhamos 24 equipes que estão no Campeonato Paulista do interior. E hoje nós temos aí na nossa região, Ribeirão Preto, só que retornou o ano passado e estreou sexta-feira contra Botucatu, né? Uma vitória. Então as equipes todas do interior realmente terminaram. Então eu fico muito feliz com isso, porque quem tem a ganhar, todas as vezes que a gente fala de futsal, que é o nosso objetivo aqui hoje, quem ganha são os apaixonados. Como você disse, né? Futsal picou você e nunca mais saiu de você. É o que acontece com todos nós. Então eu fico feliz. Acredito que a situação seja essa, bem clara que você colocou, correto? Beleza, aí é praticamente isso, né? A gente tem que tentar, e nós, como somos oriundos do futsal praticamente, né? A gente quer que retorne realmente o nosso interior, não só aqui da nossa região, como eu tenho feito das outras regiões também, a gente quer que retorne o futsal, né? Porque a nossa região, vou tirar um exemplo da nossa região, esquecendo das outras regiões, nós tínhamos 8, 9 a 10 equipes aqui no nosso passado, aqui, que era o top na federação. Era equipe para chegar à final de qualquer campeonato. Depois nós vamos decorrer aqui, nós vamos estar conversando a respeito aqui, que era Altinópolis, Bebedouro, Jabuticabal, Luiz Antônio, Serrana. Nossa, eram equipes que batia de frente com qualquer equipe no Brasil todo, né? Então, quem sabe a gente
dando um empurrãozinho nessa situação também, ajudando a federação e a federação apoiando o campeonato também da IPTV, voltemos a essa situação, né? Vamos torcer para isso. Vai acontecer, se Deus quiser. Vamos ser otimistas. Edson, partindo para uma parte diferente agora que a gente faz todo domingo aqui, uma parte engraçada. Todos nós, atletas, árbitros, tem histórias engraçadas, milhares, e é o melhor do esporte, né? A gente diz que a parte mais gostosa do esporte é após o jogo, que a gente senta, bate aquele papo no almoço, ou no churra, que seja, no churrasco com os amigos, e surgem as resenhas, né? As histórias engraçadas. E nós, atletas, treinadores, temos, e tenho certeza absoluta que vocês, árbitros, têm milhares de histórias. Eu queria que você compartilhasse conosco uma história engraçada que você tenha na sua passagem aí de vida no esporte, no futebol de salão. Rony, tem várias, né? Mas uma que marcou bastante, e eu acabei tomando até cerveja a mais depois do jogo, por conta do árbitro que fez a saladinha, né? Foi muito legal aí. Antigamente, você lembra disso, que às vezes a gente, por exemplo, mesclava as equipes que vinham. E isso era na época áurea do futsal. Não vou nem contar o local, aí que de repente você pode até lembrar disso. Vinha o árbitro principal vinha de São Paulo, né? E eles esnobavam o pessoal do interior, né? De repente, a situação. Aí vai no vestiário e tal, todo mundo se troca bonitinho, beleza, né? Cada um arruma as suas coisas, põe as coisas e para a quadra. Chegando na quadra, né? E de repente tá, o jogo começou beleza, tranquilo, e começou a esquentar o jogo, né? E o jogo começou, vai daqui, vai dali, um apita de um lado, do outro, e vai em frente. De repente, acontece um lance próximo, mas ao árbitro, né? Não vou falar o nome, senão fica sem graça também a situação, né? Apita e põe a mão e era para cartão. Ele põe a mão no bolso, assim, disfarçadamente, e nada. Põe a mão na bermuda do cartão e nada. E eu do outro lado, olhando aquilo lá, eu falei assim, ele esqueceu o cartão no vestiário, né? E aí eu olhei para a mesa, né? E começamos a dar risada, né? Porque o atleta estava discutindo com ele na quadra, também no canto lá. Aí eu aproximei da mesa e falei, vocês trouxeram o cartão aí na mesa? Aí? Deixa em cima da mesa, porque eu acho que o nosso companheiro esqueceu o cartão no vestiário, né? Aí o nosso anotador também, o nosso amigo, o gordinho, né? Ele, espertinho e tal, já colocou em cima da mesa o cartão. Para não deixar ele tanto em apuro, né? Porque a coisa estava esquentando, corri lá perto dele lá, falei, vamos, o que aconteceu? Vamos em frente, né? Vamos. Aí o jogador chegou e falou assim, ele é tão ruim que ele não tem nem cartão para aplicar. Eu falei, não, por isso não, eu tenho aqui, né? E dei o cartão amarelo, apliquei o cartão amarelo no atleta, né? E dei o toque para ele, corre para o outro lado, né? E passa na mesa. E não é que ele tinha esquecido mesmo os cartões no vestiário, né? Ele passou na mesa, pegou o cartão. Bom, resumindo a coisa, quando chegou no final do jogo, ele ficou meio sem graça, tá, né? Veio o jogador, né, para conversar, né? Falou assim, escuta, mas você não tinha o cartão mesmo? Ele falou assim, não, mas é porque eu tinha o cartão, mas eu peguei e resolvi deixar para o meu companheiro do outro lado, né? Ah, mas foi só risada, né? Porque ele quis dar uma descarga. Ele era esperto pra caramba, né? Deu uma vaselinada. Eu sei que nesse dia aí ele pagou toda a cerveja depois da rodada, nós tomamos cerveja à vontade por conta dele, viu? Essas são as histórias que a gente riu muito depois, né? Muito bacana, muito legal. Você salvou a dele, Edson. Você salvou a dele da noite, porque senão ele ia passar mais apertado ainda. E melhor, né? Você foi discreto demais da conta, né? Não, e a arbitragem tem que ser, né, discreta. Tem que ser parceiro, né? Senão a arbitragem é que nem um avião. Se uma só que começa a pitar, a asa começa a cair, vai só para um lado, aí fica ruim para todo mundo, né? Então tem que ser parceiro. Quando está na quadra, não importa quem seja do outro lado, tem que ser parceiro, senão complica. Muito bom, muito boa lembrança. Edson, eu queria agora voltar a falar da Taça CPTV. Eu tenho certeza, né? São muitas cidades,
como a gente disse, específicos, além da região de Ribeirão Preto, você tem o sul de Minas, você tem a Central, você tem várias situações que você organiza da Taça CPTV. Vamos ser um pouquinho mais específico aqui da nossa região de Ribeirão Preto. Você ouve todos os treinadores, secretários de esportes. Eu queria que você desse uma resumida assim, o teu olhar como organizador da Taça CPTV. Quais as dificuldades, as maiores? Eu sei que são muitas, né? Cada ano que passa aparece um novo desafio, uma nova situação, uma nova dificuldade a superar. Mas, na sua opinião, as maiores dificuldades, assim, bem específicos, e a sua sugestão como organizador da Taça CPTV, para que o evento cada vez mais seja otimizado mesmo, seja bacana. Ele já é espetacular, tá? Não é à toa que é o maior campeonato de futsal de toda a região, entendeu? É o mais assistido, com certeza. Mas eu queria que você colocasse assim, é uma oportunidade de você falar com a gente, os apaixonados, os treinadores. Pessoal, se vocês, é uma sugestão, entendeu? Se vocês fizessem isso com certeza melhoraria. Eu queria a tua sugestão com relação a isso. Bom, você sabe, Rony, que desde que eu assumi, já são, vai para 8 anos, né, que eu assumi a organização da EPTV, né, de estarem junto com eles, né, e eu sempre procurei ouvir a todos, né, meu telefone sempre esteve aberto para todo mundo, então, quando alguém tem alguma colocação para ser feita, a gente troca ideias, ouve a sugestão, levo. O campeonato não é meu, né? Eu sou terceirizado da EPTV. Então, o campeonato não é meu. Aí eu levo para a diretoria, e a diretoria, que é a comissão, resolve as situações e coloca em prática ou não. E sempre que é feita uma sugestão, a gente procura essa integração no ano seguinte. Porque depois que você começou o campeonato, você fez o regulamento, você já deu o início, a gente não pode mexer no regulamento. E o regulamento vinha sendo, ao longo do tempo, melhorado aos poucos, né? Mas tem algumas coisas que entrava e fica naquela situação. Então precisa da sugestão de vocês, olha, se vamos fazer dessa forma, vamos fazer aquilo. A maior transparência possível eu tento colocar. Você vê que quando a gente tem o congresso técnico, a gente pega, eu coloco, procuro. Quem quiser, de repente, já pode sair até com a tabela na mão, porque eu coloco de todas as formas, tudo certinho, como vai ser do começo ao fim, né? Então, às vezes, dá alguma situação que fica adversa, mas são coisas que podem ocorrer. Mas a gente procura fazer a maior transparência possível, a maior lisura possível, para que todos tenham, do começo ao fim, como vai ser a competição. E quando há sugestões, podia melhorar dessa forma, assim ou outra, eu tenho ouvido, anotado e levo para a comissão, né? A comissão pega e fala assim, vamos fazer ou não. Então, como ocorreu no passado, nós já trocamos ideias, nós dois aí também, de repente, teve uma época até que você ficou meio magoado com uma situação que ocorreu, mas era o andamento daquela forma, não tinha como acertar. Aí no ano seguinte, a gente já tentou corrigir aquela possibilidade que houve, né? Então, aos poucos, nós vamos ouvindo vocês, ouvindo as equipes, os dirigentes, os técnicos, está sempre aberto para a gente estar conversando. Esse que é o importante, a gente ter um diálogo de ida e volta, não ficar só batendo um ou batendo o outro. A ida e volta, aí a parceria é muito importante entre nós. Perfeito, Edson. É uma das coisas que a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente visualiza, né? E inclusive a gente partindo até por um lado de religiosidade aí, que muitos dos religiosos comentam que a gente tem que aguçar a nossa escutatória, né? É uma coisa bacana, né? O dizer, o falar, todos nós queremos falar. E eu acredito que um pouquinho a idade também, né? Vamos dizer assim, o tempo vai passando, a experiência vai fazendo a gente escutar mais, ouvir mais. E uma coisa bacana que eu já frisei desde o início da nossa entrevista é que essa escutatória de vocês está sempre atenta. Você nunca, como você disse, você nunca fecha a porta para que as sugestões de quem participa efetivamente do campeonato. Então, eu queria aproveitar o momento para agradecer, entendeu? Porque realmente não tem como. Quem organiza eventos da grandiosidade que você organiza, não tem como
sempre vai aparecer. Você corrige inúmeros probleminhas e aparece uma situação nova, e aí você vai lá, anota para o próximo ano, ó, isso aqui nós temos que mudar para o ano que vem. Então eu queria aproveitar e te dar os parabéns por ouvir os técnicos, os atletas, os secretários de esportes da nossa região. Esportes. Rony, eu vou estar sempre, enquanto eu tiver, eu falo, né, enquanto eu tiver na direção dessa parte aí, na parte técnica, eu vou e quero sempre estar em parceria com todos vocês, porque é só assim que a gente consegue um objetivo melhor. Se a gente ficar só, eu quero assim, eu quero, sendo um ditador, provavelmente cada vez eu vou estaria afastando todos, né? E não seria uma coisa bacana. Legal, Edson. Eu queria levantar uma nova situação com você agora. É o segundo nosso resenha, tem muitos garotos das escolinhas de base, e os treinadores também depois pedem para os atletas das escolinhas de base de futsal de toda a região assistirem às lives. Qual é a sugestão do Edson, apaixonado pelo esporte da bola pesada, para essas crianças que estão nos ouvindo agora e vão nos ouvir durante a semana, porque esse vídeo vai ficar durante a semana inteira e muitas pessoas visualizam crianças das escolinhas de base. Qual a sugestão do Edson, participante do futsal hoje, né, futebol de salão antigamente, para que essas crianças se tornem futuros atletas, campeões da Taça EPTV de futsal, Edson? Olha, primeira coisa que a gente deve, né, como professor também, e eu fui diretor de uma unidade do Estado aqui, fora da área de educação física, né, e a gente sempre preservou o menor, né? Estudem. Crianças, estudem para terem uma boa formação. Primeiro passo, né, que a gente tem que falar para nós, a vida de um atleta pode ser profícua se ele tiver um bom estudo também, né? Então, se vacilar nos estudos aí futuramente, de repente, pode dar um probleminha para esse atleta, esse garoto, né? Vamos dizer, não é atleta, um garoto que está em formação, né? Quanto a respeito das escolinhas, garotada, prestem muita atenção no seu professor, passam bastante os fundamentos, né, que são passados para vocês, aí vocês vão ter como é que eu vou dizer, uma boa jogada, ser um bom atleta, obedecendo o seu professor, atendendo a orientação, fazendo os fundamentos do início ao fim, né? E o treinador é muito importante nessa parte aqui para ajudar a orientar, porque de repente nós temos treinadores que são umas bexigas aí por aí que não coisa, mas um bom treinador, ele forma um atleta já pelo caráter dele também, né? Então, tenho certeza que o atleta vai ser um bom atleta do futuro se tiver um bom orientador, um bom professor, uma boa orientação dentro da escolinha. A partir da escolinha ali é primordial. E tenha certeza, um atleta educado tem muito futuro. Perfeito, Edson. Agora eu queria direcionar a tua sugestão aos atletas amadores, que são os atletas, a maioria participante da Taça EPTV de futsal. Tanto na região do sul de Minas, que está mais próximo da gente aqui, como da região de Ribeirão Preto, da EPTV Ribeirão Preto. Para esses atletas trabalhadores, que trabalham, muitos deles em trabalhos pesados, né, manuais durante o dia, e treinam 2, 3 vezes por semana e sonham, todos desejam, o sonho deles é estar numa final transmitida ao vivo pela EPTV, levantando um troféu. O que o Edson tem? O que é importante para esse atleta amador ser campeão da EPTV? Treinar muito. Treinar muito, que as equipes estão cada vez se fortificando mais, então, apesar que, como você falou, tem atletas que trabalham e depois vão treinar. Essa dedicação desse atleta é primordial, ele tem que continuar tendo essa força de vontade,
E outra, ele tem que estar numa equipe coesa, né? Ele tem que estar participando numa equipe coesa, com atletas praticamente de um nível. Se ele entrar numa equipe, ele pode ser um top. Uma andorinha não faz verão. Ele tem que ter estar num nível com a equipe que pelo menos seja coesa, né? Não precisa ter estrelas, mas ser coesa, ter um bom técnico, né? E para ele dar continuidade nessa parte, passo a passo dentro da TV ou de qualquer campeonato que seja, né? É treinar muito e estar numa equipe coesa. Esse é que é o principal, porque se ele, por exemplo, é um excelente atleta, mas sozinho naquela equipe, não consegue carregar a equipe sozinho nas costas. Tem que ter um treinador de acordo, parceria com esses outros atletas, né, para dar um bom andamento. Senão, não consegue ir para frente. Perfeito. As duas sugestões, tanto para a criançada como para os atletas, foram espetaculares. Edson, eu queria que você citasse 2 árbitros, se tiver algum a mais, não tem problema também, entendeu? Que foram referência para você. São aqueles que, assim como nós, ex-atletas, olhávamos para alguns atletas e tínhamos como referência, como eu disse que o Glaucio era referência para mim, entendeu? Como treinador também, a gente olha hoje e tem referências na região e no Brasil e fora do Brasil também. Com certeza você teve referências lá no teu início de árbitros que você admirava. Cite para mim esses árbitros que foram referência e por que eles foram referência para você, Edson. Bom, da minha época, né, que eu sou mais antigo aí do que você tinha, eu me espelhava, procurava sempre ver como que eles agiam, né, para a gente ter uma melhor formação também com o José Carlos das Dores, que era praticamente um dos tops, né, da federação, o Eliseu Centelha, que era de Sorocaba também, um árbitro com uma lisura sensacional. Os dois eram o top, né, na federação, e a gente procurava sempre se espelhar nesses árbitros que eram o Ferrete, né, que era também um árbitro que aonde ia não tinha problema, o cara era sensacional, ele tinha pulso firme, né? Então esses 3 árbitros eram os árbitros que a gente procurava, né, tirar o de melhor que ele tinha. Quando eles tinham alguma palestra, a gente procurava ir para a gente não fazer igual, né? Porque de repente cada um tem um estilo, né? Mas pelo menos aproximar do que era eles, né? E depois a nova geração já depois de mim, né? Porque eu sou mais velho que ele também. A gente, mesmo depois velho, mas ele é mais novo. O Marquinho, o Índio, né? Que era sensacional também, né? Que era um árbitro de primeira linha também, um dos árbitros que no nosso interior deu sua alegria. Acabou indo até para a FIFA, né? Então, também, né, mesmo a gente sendo mais velho, a gente procurava ver como que eles agiam para a gente estar... Ele trabalhava muito com ele também, né? Então a gente trocava muita ideia também. E Zé Carlos das Dores, eu ter Centelha e Ferrete, naquela época era o top para a gente estar copiando, não, né? Observando para fazer praticamente uma escola com eles, né? Lembranças sensacionais, cara, árbitros espetaculares. Inclusive, queria fazer uma correção, né? Na semana passada, na live com o Glaucio, eu disse que o Marquinho, o Índio, que vai estar com a gente aqui também no resenha, ele já aceitou o convite, em breve a gente vai estar com ele. Eu disse que ele era árbitro escudo CBFS, não é, né? Escudo FIFA. Me corrigiram rapidamente, o Zap, o árbitro, me corrigiu. O Marquinho é um árbitro da nossa região do futsal, respeitado a nível internacional, e vai ser uma honra receber ele aqui. Infelizmente, né, nós perdemos o Zé Carlos das Dores do ano passado, na pandemia, né? Os sentimentos aos familiares aí. Esses árbitros são sensacionais e são árbitros que, como ex-atleta lá fora, a gente entrava dentro da quadra e o olhar, vou dizer uma coisa para você com todo carinho, assim como os meninos pequenininhos da base hoje olham para a gente, eu estava hoje falando com a minha esposa sobre isso, o olhar é sempre assim para esses árbitros, né? Na hora que eles entravam na quadra, a gente olhava assim, né, e falava assim, ó, respeito total. Muito bem lembrado, viu, Edson? Muito bem lembrado esses nomes aí. Eram os árbitros, né, que a gente, quando eu ia trabalhar com eles, trabalhei com eles também várias vezes, né, quando eu entrava na quadra, eu entrava tranquilamente, porque eu sabia que ali a gente, naquele modo de dizer da gente, não ia chover, não tinha chuva,
os atletas respeitavam eles, respeitavam a gente, porque era uma postura diferente, né? Eram umas situações que colocava que sabia realmente o que estava fazendo, sabia da regra, né, realmente, né? Então, era o respeito mútuo também, né? Os atletas naquela época tinham, é lógico que tinha algumas divergências, mas eram mais respeitosos, entre aspas, né, do que praticamente uma outra geração aí que teve outra educação. Um abraço ao Marquinho, o Índio, está sempre ligado com a esposa, a Rose, que é educadora física, né, trabalha no GESP, uma excelente profissional, principalmente apaixonada por voleibol, está sempre levando as equipes dela às finais estaduais. Edson, agora eu vou colocar você em duas sinucas de bico aí. A primeira eu sempre faço essa pergunta para os atletas e vou fazer para você. Passagem de vida sua nas quadras aí. Todo atleta, e eu tenho certeza que o árbitro também, se sentia bem em determinados locais. Por exemplo, você chegava numa quadra e falava assim, ó, hoje eu vou estar bem porque aqui eu me sinto bem. Assim como nós, jogadores também. Tinha quadra, eu vou confessar uma coisa para você. Eu detestava jogar no Docão em Sertãozinho. Uma quadra daquela maravilhosa, espetacular, mas por quê? Existe um porquê. Nós treinávamos naquele ovinho aqui de Altinópolis, uma quadrinha pequenininha, 27 metros, 28 metros, a vida toda treinando. Na hora que você ia para uma quadra 40 por 20, né, até a visualização do fundo da quadra mudava tudo, a gente não enxergava, não tinha noção do espaço, gol, o espaço atrás, entendeu? Então, por isso, nada a ver com a quadra. O ginásio é um sonho de um treinador e de um jogador jogar no Docão, porque ela é uma quadra sensacional. Mas você entendeu o porquê? Às vezes são motivos pequenos, mas o tamanho da quadra eu não conseguia me situar no espaço, eu era acostumado com o espaço curtinho. O árbitro Edson, quais locais o Edson se sentia bem, que ele já sabia que ele ia estar bem, que ele já ia para o vestiário tranquilo, e qual local que o Edson não se sentia bem para apitar jogos? Olha, tem algumas situações aí que a gente corre. Praticamente aqui na nossa região aqui, eu apitei, acho que em todas as quadras que tem aqui na nossa região. Eu nunca tive muita dificuldade em termos das quadras, não. Mas quando tinha quadra que era pequena, como uma situação em que você não tinha espaço quase que suficiente ali a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Não para aplicar a regra ou para apitar, mas que você tinha um desconforto para estar nas quadras pequenas para estar fazendo isso. Mas eu nunca tive assim, naquele local ou em aquele outro local lá eu não gosto de trabalhar. Eu ia muito profissionalmente nesses locais, mas você fica meio acanhado na quadra pequena, você fica meio fechado ali, né? Você fica meio coado. Mas não tive assim, falar para você, eu gosto mais dali, eu gosto mais daqui. Mas um local que eu me senti muito desconfortável, muito ruim para mim trabalhar, até a quadra era boa. Mas só para contar uma passagem para vocês aqui, para não ficar bem rapidinho. No meados de 96, 97, né, eu estava praticamente no auge, quando eu ganhei apito de ouro e tal, eu fui convocado para ir em Venâncio Aires. Era a final brasileiro estudantil não, era dos Jogos Abertos, esse negócio assim, era final do Campeonato Brasileiro, em Venâncio Aires, perto de Porto Alegre. Bom, e São Paulo ficou fora na rodada anterior, né? Então vai apitar o árbitro de São Paulo com o outro árbitro, né, que ficou, se não me falha a memória, que era do lado do Rio Grande do Sul e do Paraná, lembrei, e do Paraná que ia fazer a final. E eu e o de Santa Catarina ia apitar o jogo. Rapaz, que jogo! O jogo, praticamente da quadra, não era uma coisa, mas a torcida cuspia, o povo vândalo, um povo assim, naquele período, não era para aquela situação. E a hostilidade com o adversário, aquilo me deixou numa situação, foi que para mim eu considerei o pior lugar para apitar, né? Então são situações pitorescas assim que eu achei que ficou, o jogo em si não teve problema nenhum, não teve coisa, mas com respeito à torcida, lembra aquelas situações de Serrana, aonde, por exemplo, a torcida vai para cima de tudo lá, mas lá
quando o pessoal fala, vou apitar esse Serrano lá, eu falei assim, não, você já apitei lugar que foi pior que isso, né? E aí o pessoal fica, mas como, né? Como? Não desmerecendo de forma nenhuma que o Serrano é um berço de futsal também, é uma coisa maravilhosa que melhorou demais, mas lá foi, para mim, a minha passagem pior na minha situação foi lá. Bem lembrado, Edson. Bom, a segunda situação na sinuca de bico aí que é difícil para você, eu queria que você não ficasse em cima do muro. O Glaucio assumiu e eu quero que você não fique em cima do muro. Você tem uma passagem vasta no futsal, em todos os sentidos, né? Como eu disse, início de arbitragem, a hoje a chegar a ser dirigente e organizador. Então você vivenciou todas as situações vendo atletas jogar. Monte a sua seleção que você viu os atletas jogarem, você atuando como árbitro, como dirigente, como organizador da Taça EPTV. Nas posições, goleiro, ala destro, ala canhoto, fixo e pivô. E o treinador que você considera dessa equipe aí. Então eu queria que você montasse a sua seleção aí, por favor, para a gente. Olha, você me colocou numa situação bem delicada, né? Porque nesse período todo teve vários jogadores, né? Mas muito bons jogadores que teve para a gente estar montando uma seleção aí. Mas um que eu não deixaria de fora, que era um pivô sensacional, que é daí da sua terra, aí de Altinópolis, o Betão. Naquela época, ele era um cara que recebia a bola como pivô ali, ele sabia o que ia fazer, onde ia virar, como ia fazer. O cara era muito bacana, muito inteligente na posição que ele jogava, ao meu ver, naquele período, era o top dos pivôs. Nós tivemos muita gente boa jogando aí como ala, como o Pula, que foi para a Rússia, né? Também que jogou na nossa região aqui, que chamava, tinha um loirinho que veio do frango sertanejo, o Glauco está lembrando também, ele jogou para Bebedouro, depois Jabuticabal, tinha um que foi para a Itália, era muito bom, me fugiu o nome dele agora. O Massani, né, que também veio para a nossa... A sua transmissão não ficou, não ouvi direito. Bom, mas vou continuar. Tinha vários jogadores aí que foi muito legal, o Alex, o Cadu, Gustavo, né, que estava com uns alas sensacionais aí, goleiro Ale, o Poró, né, estou falando dessa época aí, nossa áurea aí, né, e estou procurando pegar só da nossa região aqui, né? Que se for abranger para os outros lá, é lógico que o leque fica muito maior, né? E então nós tínhamos esses jogadores, né? Que faziam a diferença aqui na região, né? Muitos jogadores excelentes que teve aqui em Orlândia, né? Que a gente não pode deixar de citar também. Bom, como técnico eu gostava muito, e uma super educação que eu achava sensacional quando eu ia trabalhar, então, principalmente aí em Altinópolis, Ferreira, né? Estou puxando nossa aqui para vocês aí, mas o Ferreira era um técnico que tinha educação com a gente, primeiro, que deixava a gente muito à vontade, muito bacana. O Sidão de Orlândia, aqui na Orlândia, o Gin, são técnicos aí que agora, atualmente, já estão Massami como técnico, né? Mas naquele período, o Ferreira, o Sidão, o Gin, eram os jogadores que mais, os técnicos que a gente mais ouvia, né? Temos assim, do Luizinho de Matão, para citar coisa, você me deixa numa situação meio delicada, mas eu acho que os jogadores que eu citei aí, que jogaram muito mais aqui na nossa parte aqui, eu acho que ficou muito bacana. Eu vou lembrar uma situação para você aí de 96, 98, um time que eu gostei muito de ver também, depois acabou fazendo outras apresentações aí. Você lembra? Poró, Giba, Gustavo, Ronei, André, Cleiton, esqueci de falar também, né? Que era o Leonardo, acho que era Paulo César,
um jogador que tinha vindo de, acho que de Araçatuba, se não me falha a memória. Era um jogador que veio de Araçatuba para jogar aí com vocês também, sensacional. Não, naquela época, né, tinha umas equipes que eram forte aqui na nossa região, Bebedouro, Orlândia, Altinópolis, Serrana, Jabuticabal, Luiz Antônio, Matão, mais próximo de nós aí, Rio Preto, que é o frango sertanejo, que estava aqui direto e reto, e mais um pouquinho mais distante da Cena, que nós estávamos falando, são equipes que deixavam o interior aqui a maravilha, né? Não tinha equipes que viesse e falasse, vamos lá porque é moleza. Não tinha moleza. O pessoal vinha da capital, vinha para cá, sabia que era pauleira. Não tinha a história que era moleza, não, que era um interior forte. Espero ter respondido para você. Sensacional, né? as lembranças, Edson. Muito bom, sensacional. Acho que é importante nessa nossa live também não deixar de prestar uma homenagem, né? E essa próxima pergunta é a oportunidade de você dizer para a gente, né, qual que é a importância do seu Nelson para o futsal do interior e para a sua vida também como dirigente, né? Você é o sucessor dele, então acho que esse é o momento de você colocar para a gente aí, por favor, a importância do seu Nelson. Bom, eu sinto muita vontade de estar falando do Nelson, que ele foi um segundo pai para mim, né? Eu, desde 1985, quando teve a primeira EPTV, eu já trabalhei com ele, né? Então a gente era um segundo pai para mim, que sempre tivemos muito carinho em família nossa, né? As nossas famílias se conheciam também. Ele como diretor, vou contar um pouquinho do que eu sei dele, né? Ele como diretor do interior, ele foi um dos propulsores, né, do futebol de salão, na época, né, que era da bola pesada, e no interior, não só no interior paulista, como no estado de Minas, que ele é oriundo de Minas, né, de Baipendi, ele falava que era a capital do interior mineiro, né, e ele, como sempre, né, muito dado, né, muito ocioso para o futebol de salão, então ele corria para todo lado. Bom, em meados quando foi? Quando a gente vai conversando aqui, eu vou lembrando. Bom, ele fez no interior um grande trabalho como diretor do interior e fazendo as TVs, né? Teve em 2008, se me falha a memória, 2008 ou 2009, teve um campeonato Asa Branca em Recife. Ele começou a ter pequenas dificuldades de estar nesse sentido. Ele me convidou em 2008, foi isso mesmo, 2008 ele me convidou para ele estar ajudando ele em Recife, em Asa Branca, para começar o campeonato a organizar lá. E eu fui ajudar ele. A partir daí, a gente começou a ter um entrosamento com respeito à organização, e eu comecei a acompanhá-lo, né, em diversos lugares, e a gente ia vendo como funcionava. Tal. Foi a minha escola como organizador. Né? Então, ele foi o cara que me deu a oportunidade de como organizar eventos em emissoras de TV. Então, aí, a partir daí, nós começamos a trabalhar junto, comecei a ajudá-lo mais, aí teve outros campeonatos, não só na IPTV, como a gente fez vários outros campeonatos aí no estado todo e no Brasil fora, né? E aí teve um relacionamento, família, né? Entre nós aí, que a gente acabou sendo, foi um segundo pai para mim. Então, eu fico até como para falar dele assim, de repente alguém pergunta, como é que foi isso, foi aquilo, eu fico à vontade de dizer que era um cara que tinha aquela situação dele, eu sou assim e tal, mas era um coração fora de série, era um coração que você ganhava qualquer coisa sabendo conversar com ele. Se você fosse bater de frente, você ia levar pau, mas sabendo conversar com ele, você tinha tudo. Era um cara ímpar, muito, um eterno amigo meu, né? Amigo e paizão meu, foi sensacional. E a gente do interior, principalmente, né, tem que ser muito grato à possibilidade que ele nos criou, né? A visibilidade do esporte na nossa região, a gente tem que ser realmente
Muito grato a ele. Voltando a falar de arbitragem, Edson, duas situações. Como eu disse com o Glaucio semana passada, eu queria que você lembrasse um árbitro que você tem boas lembranças. Árbitros de coisas engraçadas, árbitros que tinham um posicionamento durante o jogo, entendeu? Coisas boas que você lembra. E já fazendo uma pergunta junto na tua época de arbitragem eram 2 bandeiras e um árbitro, correto? Depois alterou um pouquinho, né? A regra mudou, acredito que você tenha trabalhado nas duas situações. Então, primeiro um árbitro que você tem essas boas lembranças de coisas engraçadas, se você quiser trazer alguma história pra gente. E uma segunda situação com quem o árbitro Edson se sentia bem? A equipe que na hora que você entrava dentro do vestiário, ou no carro, inclusive, da viagem, já que vocês entravam para a viagem, você se sentia à vontade de arbitrar, trabalhar? Qual a sua equipe que você se sentia assim? Bom, vamos aí por parte, né? Os árbitros de boas recordações, por exemplo, eram, quando eu comecei lá, que era, a gente tinha árbitros de 2 bandeiras, depois a gente passou para a fase de 2 árbitros, né? Eu peguei essa fase também, né? Então já viemos até a recente aí. Árbitros que eu me sentia muito bem em trabalhar, o Fernandinho, o falecido Fernandinho, o saudoso Fernandinho, que era muito, muito bacana trabalhar com ele, o Simval, trabalhei mais veterano, o Zezão, aí na região aqui, o Toninho de Batatais também, que era um cara muito bacana para a gente estar trabalhando, Guimarães, Nivaldo na mesa, o Cido na mesa, era uma segurança tremenda também. O Marquinho, me sentia muito à vontade de trabalhar tanto com o Fernando como o Marquinho. Quando a gente entrava no carro, irmão, hoje nós somos tranquilos que não vai chover. Nós vamos para qualquer lugar que a gente não há problema nenhum, não vai ter chuva de jeito nenhum, porque onde vai a gente dava recado, né? Fernandinho e o Índio assim, a gente sentava no carro, a gente ia conversando e voltava conversando de boa, né? Não tinha tempo ruim. Era muito, muito bacana a situação. Agora, uma resenha voltando que ocorreu com o Zezão, né? Mais antigamente nós trabalhava lá no coisa lá. Nós fomos contar uma coisa engraçada, né, que ocorreu, né? A gente estava apitando o jogo, beirando, não vou falar a cidade não, é beirando o Rio Grande, né? E aí, de repente, aquilo parecia uma gaiola também, né? A quadra lá. E tinha um rodinho encostado perto da mesa, assim, que tinha um limpador de quadra, assim, que deixava o rodinho, né? E a quadra lá, era uma tela de nylon que ficava caída no coisa, né? E eu não sei que cargas d'água, eu estava do outro lado e o Zezão do outro lado, né? De repente, eu estava próximo à mesa e a jogada foi do outro lado. Eu vejo o Zezão correndo, e o cara correndo com o rodinho atrás dele, né? O torcedor, né? Entrou na quadra com o rodinho. A gente não sabia se o cara tinha entrado para enxugar a quadra ou se estava correndo atrás do Zezão com o rodinho, porque ele tinha pitado alguma coisa lá. Mas foi muito engraçado, mas como que nós... E na realidade o cara estava querendo pegar o Zezão com o rodinho, né? Aí todo mundo, quando viu aquela situação, correu para coisa. Mas foi muito engraçada. Foi uma situação que foi a hora que nós saímos de lá, então, a gente até riu tanto que de lá do Rio Grande até aqui em Ribeirão, não se parava de rir e ele xingando o cara. Mas foi muito divertido. Aquilo lá foi uma situação do rodinho que todos os árbitros que na época lembram dessa situação. Foi muito, muito, muito bacana. E legal em partes, né? Porque ainda bem que com certeza ele conseguiu escapar dessa situação aí. Mas imagina a cena, né? A gente faz a leitura da cena do cara com o rodinho na mão correndo atrás e o árbitro correndo. Não tem... na hora você fica nervoso pra caramba, mas depois você não tem como morrer da risada, né? Porque a cena é muito engraçada, né? A cena. Não. A situação na hora, você fica com impacto, né? Coisa, mas depois você começa a analisar a situação, a gente não aguentava de rir, de lá até Ribeirão, dentro do carro, a gente não parava de rir. Foi muito, muito bacana. Legal. Bacana, assim, no sentido da resenha. Edson, né? Voltando a falar agora da Taça EPTV de futsal. Uma situação que todos nós estamos preocupados, né? Nós não sabemos quando a pandemia vai poder, né,
A gente vai poder retornar ou não, mas é uma situação que todos nós estamos em dúvidas e tenho certeza que também é muito perguntado isso para você no seu telefone. Nós tivemos o ano passado, em março, né, no final de fevereiro, as equipes se organizaram, foi feitas as inscrições das cidades, das equipes, foi feito o congresso técnico, foi dividido as equipes em chaveamentos. Nós tivemos a abertura da Taça EPTV, né, que todas as equipes participaram, e tivemos o jogo inicial da Taça EPTV o ano passado. O que todos nós temos a dúvida é, quando retornar, vocês já têm um planejamento ou vocês vão ouvir as equipes com relação a isso? Por exemplo, são as dúvidas, vai poder escrever novos atletas? É uma nova situação? É um novo campeonato? Como é que fica? Então, é um momento, talvez, da gente poder tranquilizar todos também, né? É uma abertura que todos que assistirem agora ou posteriormente possam ter um posicionamento seu nesse sentido. Não, a pergunta é bem propícia para o momento que já estamos pensando na retomada, né, após uma situação, coisa assim. Nós vamos dar continuidade ao campeonato que iniciou. Primeiro, já teve o primeiro jogo de abertura, teve as inscrições, nós vamos manter essas inscrições, nós estamos já preparados para uma seguinte situação. Vamos conversar com todos os secretários municipais e verificar com as equipes a possibilidade de um número X de atletas, porque muitos desses atletas pararam, né, foram para outros lugares, mudar de cidade, alguma coisa assim. Vamos ter uma adaptação nisso, a continuidade do regulamento é a mesma, e vai ter um período para essa adequação de atletas, de dirigentes, de repente, porque houve a troca de prefeitos em alguns lugares, de secretários, de dirigentes, que tem que ser adequada a essa situação. Nós estamos atentos a isso. Uma programação que nós fizemos para o retorno disso seria, nós vamos estar, agora, final de junho, estar conversando com vocês, isso também vai depender também de como está indo essas ações governamentais com a pandemia. Vai depender muito dessa situação. Mas, final de junho, a gente estaria conversando com os municípios, e começo de julho, e até meados na segunda quinzena de julho, a gente retomar o campeonato, desde que esses decretos da pandemia estejam adequados para a gente estar fazendo o andamento. Bem porque os campeonatos já começaram a retomar de uma forma com protocolo, tal direitinho, e a gente também está pensando nessa retomada, nesse retorno. Mas vamos estar dando uma oportunidade para os municípios, para a gente estar conversando, para a gente adequar algumas situações de atletas que já saíram das equipes, que pararam de jogar, alguma coisa, nós vamos estar conversando para a gente dar o andamento no campeonato. Mas vai ser uma continuidade do que já iniciou. Não é, a gente, como já começou, não pode, parou o campeonato ali, vamos fazer outro campeonato? Não, a TTV preza muito as situações que começou, termina. Vamos começar, vamos terminar. Perfeito, meu amigo, ficou muito claro essa situação, muito bem explanado, muito bem explicado por você. Aproveitando também, eu queria fazer uma pergunta pessoal para o Edson agora. O Edson viveu tudo no futsal, a gente percebe aí que essa situação é legal, é bacana. Quando a gente está conversando, você viveu toda a fase, todo o histórico da Taça EPTV, vamos dizer assim, na nossa região. Então, nós tivemos, eu considero, né, se eu estiver enganado, você pode até me corrigir, nós tivemos 3 fases da Taça EPTV. No meado dos anos 80, quando iniciou a Taça EPTV, nós tínhamos a Taça EPTV Raiz, que eu chamo, que os atletas eram todos praticamente da cidade, todos os atletas. Aí, no meio dos anos 90, nós começamos a ter as equipes federadas na nossa região, como você disse, Orlândia, Altinópolis, várias equipes eram atletas que disputavam o Campeonato Paulista, a Liga Paulista, e também jogavam a Taça EPTV, porque o regulamento permitia. E depois, no final agora, a alteração, que eu digo que é a terceira fase da EPTV, que são atletas raiz, de novo, atletas da cidade, misturados com atletas de extra, que a gente chama. São atletas que não são federados, são contratados, que vivem do futsal. Algumas equipes montam a equipe dessa forma. Para o Edson, que viveu essas 3 fases, entendeu?
que você acha sobre essas fases e o que você considera, você, organizador? E vamos deixar bem claro, tranquilo de você colocar a sua opinião. Como você disse, quem monta, você ouve todas as equipes, todos os técnicos, mas com certeza tem a sua opinião com relação a isso. Tá? Então fique tranquilo. Eu queria que você colocasse aí o que você acha, na sua opinião, a fase ou a situação que eu coloquei para você agora. Olha, eu acho que nós vamos ter uma outra fase, né? Nós vamos estar entrando numa outra fase, bem porque essa retomada com a federação também vai ter, nós vamos ter que fazer uma adequação, né? Já criando um novo sistema, né? Para a gente pegar e estar adequando a essa situação. Então nós vamos ter como você falou, todas essas três fases, eu acho que agora nós vamos entrar não é na minha fase, né? Uma outra, quarta fase na IPTV, onde pode vir a adotar algumas formas diferentes dessas outras aí, né? Então, está em estudo, estamos estudando junto com a comissão da federação, na IPTV, para a gente estar adequando a situação. Então, provavelmente, nós vamos ter uma outra fase, que, como você falou assim, a fase do Edson, não, né? Uma fase na IPTV, uma fase de organização, onde a gente vai estar mesclando, talvez, quase todas essas situações aí, mas sempre visando uma situação ao município, né? Essa organização que é a integração dos municípios. Então, a gente não pode estar deixando que uma equipe fique desbalanceando as situações para ficar como era no passado, né? Sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. Então, a gente tem que tentar sempre nivelar para dar uma chance para todos os municípios, não só aquele município mais poderoso que investe pra caramba, como aquele município menor que quer participar ou ficar levando só porrada, né? Então a gente tem que esperar nessa situação para a gente nivelar algumas coisas. Então vai haver uma outra fase, sim, com certeza. Perfeito, perfeito, Edson. Com relação às mudanças na regra do futsal, as mudanças mais recentes que a gente teve, né? O início do jogo, né, que a bola pode ser rolada para qualquer situação, na nossa época era só para frente, também o tiro de meta, né, hoje o tiro de meta pode ser solto, a bola pode ser solta dentro da área, tá, o golinha hoje, que a maioria das vezes, né, que o pessoal só pode utilizar o golinha quando está perdendo, e também, né, fizeram uma tentativa enorme o ano passado do retorno do lateral com a mão, foi muito insistido isso, mas a grande maioria do futsal foi contra. Eu queria que você colocasse a sua opinião com relação a essas mudanças e com relação também, talvez, ao possível retorno do lateral com a mão aí mesmo. Olha, eu sou da seguinte, como você falou, né? Eu passei por muitas fases aí, desde o começo com a bola pesada até a alteração da bola, de uniforme, da arbitragem, de regras que foram alterando, mudando, e naquela época tinha até impedimento, e foi se modernizando e melhorando. Eu acho que nós temos ainda, infelizmente, por que nós não passamos a ser o nosso esporte olímpico? Tem muito invencionista, muita gente querendo inventar uma coisa que às vezes fala assim, gente, para quê? Aí no Brasil joga de uma forma, na Espanha de outra, na Itália de outra, na Argentina, na Bolívia. Na Bolívia teve um caso, por exemplo, que eu fui chamado por 3 vezes, na minha época, no coisa lá, para dar curso lá na Bolívia. Lá. Os caras, do jeito que jogavam, era totalmente diferente do que era jogado, nós jogávamos aqui no Brasil. Né? As regras a gente pegava e colocava. Então, foi 3 vezes que eu fui lá, que o pessoal chamou lá, que era para estar ajudando, que a gente falava assim, mas por que essa tanta diferença? Ao meu ver, eu acho que o nosso esporte ganharia muito se a gente parasse com os invencionismos e pegasse o livrinho da FIFA, que a gente tem também, o livrinho da FIFA do futsal, transcrevesse na íntegra aquele livrinho, essa é a regra do futsal. Vai ser mundial. Isso aqui é a regra, como tem no campo. Existe um congresso que muda uma coisinha ou outra, que nem na saída de bola, aí no campo, mas a regra é essa. Não tem invencionismo. No estado é isso, no estado é outro. Dentro do próprio Brasil tem vários tipos que jogam.
transcreve esse livro de regra da FIFA e aquilo tem que ser adotado, sem invencionismo. Eu acho que aí nós ganharíamos e muito. Né? A situação é a seguinte, pode isso, pode aquilo, não, está no livro, é regra, acabou. Não tem que ficar inventando muito invencionismo. É o pai da matéria, aquele cara que inventou um negócio só no Brasil. Não é correto. Aí jogador sai daqui para jogar em outro lugar. Caramba, tem dificuldade, porque a regra é essa ou é aquela outra. Bate com a mão, bate com o pé, pode voltar para o goleiro, não pode voltar para o goleiro, a saída é para frente, para o lado. Transcreve o que é a regra da FIFA e vamos adotar. Essa é a minha opinião. Senão fica com muito invencionismo. Perfeito, meu amigo. Concordo, assino embaixo, compartilho da sua opinião e deixando uma coisa bem clara, que é a grande dificuldade, a maior dificuldade do atleta brasileiro quando sai daqui e vai para a Espanha. Aqui não é permitido o bloqueio, a parede, né? A parede não é permitida, é tiro livre indireto. Na hora que o atleta chega na Espanha, até ele se adaptar à nova situação, porque lá é permitido a parede, o bloqueio. Então muda completamente o jogo muda demais com uma simples situação dessa. Então tudo que você disse eu concordo, assino embaixo, e acho também por isso que é uma das grandes situações que a gente ainda não é um esporte olímpico, que é uma pena, né? É uma pena porque isso, até em termos de investimento, muda demais, né, para todos nós que somos apaixonados pelo futsal. Parabéns pela sua colocação, Edson. Eu às vezes até desabafo nesse sentido aí de falar dessa forma, me empolgo um pouquinho na coisa, porque como eu passei por essas fases todas de arbitragem e coisa aí, mas a gente fala assim, caramba, aqui nós vamos adotar isso, aqui nós vamos adotar isso. Você saía daqui, ia para o outro lugar, não, aqui não pode, aqui de outra forma. Mas por isso que nós não somos olímpicos. É muito invencionismo. São Paulo queria uma coisa, o Rio Grande do Sul queria outra, o Ceará, que era, na época, era coisa, não, vai ser dessa forma. E aí você ficava sempre, né, algumas situações que... Bom, agora eu acompanho a arbitragem, né, e lógico, eu tenho que estar sempre por dentro, junto com os árbitros em todos os sentidos, né, para saber se está errado, se está certo, se eles estão agindo certo ou errado. E eu tenho me informado de todas as mudanças, né, e eu fico pensando nessa situação. Gente, para com o invencionismo, né, mas vamos em frente. Edson, eu queria dividir agora a outra pergunta em duas, para ter uma, eu acho que é importante, porque eu coloquei em uma questão só, mas eu acho que é importante a gente dividir em duas. Primeiro, os apaixonados da bola pesada, que sonham, como eu disse para você, né, todo treinador, todo jogador, todo secretário de esportes, todo prefeito sonha em ver a sua equipe na final da Taça CPTV. Em termos de números, Edson, quantas pessoas assistem hoje ao vivo, em termos de estatística, com certeza você tem isso em mãos, uma Taça CPTV, uma final de Taça CPTV, Edson? Olha, vamos tirar EPTV Ribeirão, né? EPTV Ribeirão, ele atende 66 municípios. Com uma população que gera aproximadamente de 2.600.000 pessoas, que são nesses 66 municípios, ou mais, né? Nesse sentido aí que teve outras informações do IBGE agora, mas era em média essa situação de 2.600.000 pessoas que são atendidas pela emissora. Um alcance da final gera aproximadamente de 900 a 1 milhão de pessoas no domingo assistindo um ponto que é, por exemplo, a final do EPTV, onde tem a maior audiência que tem é de 1.100 pessoas que teve no gráfico do coisa, né, assistindo a EPTV. Então gera aproximadamente de 900 a 1 milhão de pessoas assistindo uma final. Então a abrangência é muito grande, atendendo o município. E bem porque os municípios que chegam à final,
a emissora dá um ênfase maior, vai à cidade, coloca a cidade em evidência naquela semana. Então, para o prefeito, né, para a comunidade, isso é muito bacana, porque você leva lá em cima a cidade. Vamos colocar Altinópolis, a final no Altinópolis. Altinópolis chegou na final. A semana toda é chamada na TV, a semana toda vai estar mostrando alguma coisa interessante da cidade e os atletas que estão na cidade. Então, para a prefeitura, para o município, é uma coisa muito bacana. Então, por isso que é valorizado o evento. Olha, não sei se eu passei mais ou menos o que você estava... Perfeito, foi perfeito. Eu gostaria só de enfatizar uma situação que eu acho importante para nós do futsal, né? Com essa visibilidade, além da visibilidade da cidade, do prefeito, secretário de esportes, né, da própria cidade, dos atletas, da população da cidade, que vai estar em evidência, né, durante vários dias aí, na maior emissora da nossa região, entendeu? Eu digo também para os empresários, né, Edson? Para os empresários, né, cara? O pessoal que gosta do esporte aí, olha o tamanho da visibilidade, entendeu? Então, a gente quer sempre, que é apaixonado pelo nosso esporte, quer sempre que o esporte seja cada vez mais e melhor. É o nosso desejo. Então, que os empresários consigam enxergar isso. O patrocinador, só incrementando, o patrocinador daquela cidade, que é da cidade, que ajudou a cidade, a ênfase que está dando para ele também, e com certeza ele vai investir mais no município. Perfeito, esse foi o objetivo que acho que você conseguiu passar aí muito de forma clara, entendeu? A importância disso. Ô Edson, eu queria fazer uma pergunta agora para você com relação a gente sempre fala de legado, entendeu? É uma coisa importante, porque a gente é apaixonado pelo esporte e mais do que viver, participar, a gente quer deixar um legado. Como você disse, o Edson está há 8 anos organizando a Taça EPTV. Qual o legado que o Edson quer deixar na bola pesada, para a nossa região, para o esporte, para o futsal? Vou ser bem curto, e eu até já toquei no assunto, bem curto nessa resposta. Eu quero marcar a transparência e o cumprimento de regulamento. Tá? A gente começou, é um regulamento, aquele vai até o fim. Então, a minha meta, a minha situação e o que eu desejo é transparência e cumprimento de regulamento. Perfeito, meu amigo. Olha, eu tive um probleminha aqui, não estou conseguindo visualizar muito a participação das pessoas, mas eu tenho uma pergunta do Glaucio para fazer para você, que o Glaucio já tinha que falar desde semana passada. Aconteceu uma situação, eu queria que, se você não tivesse a resposta agora, que você... Depois, né, a gente podia entrar em uma situação. O Glaucio jogou a Taça EPTV de 1996, se eu não me engano, ou 94 ou 96, ele não tem certeza, para uma das equipes. E na final, ele disputou terceiro e quarto, e foi nessa época que você disse que era os 2 jogos no mesmo dia, tá? Era dessa forma, mais de manhãzinha era o terceiro e quarto, e a final era depois. Inclusive, nesse ano, eu estava jogando a final por Altinópolis. E o Glaucio veio de carona de São José do Rio Preto jogar terceiro e quarto. E ele foi artilheiro da Taça EPTV esse ano. Eu sei que é outra época, né? Você nem estava como organizador, mas é uma pergunta que ele quis que eu fizesse para você. E ele foi artilheiro da Taça EPTV, e o pessoal que deu carona para ele não quis esperar, Edson. Ele teve que ir embora antes do cerimonial de encerramento. Então aí a pergunta do Glaucio e o meu troféu de artilheiro de 1994 que eu fui e não recebi? Existe alguma possibilidade, alguma situação? É uma pergunta que o capitão fez já desde a live da semana passada e eu queria a tua colocação sobre isso. Cortou muito a sua fala aí. Vê se eu peguei um pouco a situação. É que ele estava em viagem e não deu para pegar o troféu, não, é isso? Ele jogou o terceiro e quarto. Ele jogou o terceiro e quarto, e aí ele teve que ir embora. Não pôde ficar para a cerimônia de premiação. E aí ele não recebeu o troféu depois, de artilheiro da competição. Olha, provavelmente, eu vou até dar uma verificada lá, mas esse troféu deve ter sido encaminhado, porque sempre que fica o troféu
por exemplo, a pessoa não teve no local para receber alguma coisa que ocorreu nesse sentido, a emissora envia para o município. Tá? Provavelmente deve ter sido encaminhado no período que ele estava jogando para aquela cidade, para o município, e deve ter ficado lá na Secretaria de Esporte, alguma coisa, porque a gente sempre entra em contato com o secretário de Esportes. Que eu saiba, já ocorreu já esse tipo de situação, não lembro do caso dele, né, mas já ocorreu essa situação posterior a isso, e fizemos dessa forma. O troféu a gente não entrega para qualquer um, senão de repente não sabe se está chegando. Eu vou levar para ele. Não. A gente traz de volta para a emissora e a gente encaminha posterior para o município, para a Secretaria de Esporte. Aí a Secretaria de Esporte que vai estar incumbindo de estar entregando para o atleta. Provavelmente deve ter ocorrido isso também com ele. Porque até há tempos atrás aí, nós estávamos em reunião lá na sala de coisas, não havia troféu nenhum, né? Logo que eu entrei também, a gente fez uma grande conversa lá, na época até estava o senhor Nelson também, né? Se tinha alguma coisa do passado para estar sendo encaminhado, alguma coisa, e não tinha nada lá não, viu? Que eu saiba, provavelmente deve ter sido encaminhado para o município. Mas fala para ele, eu tenho saudades dele também, que eu já apertei vários jogos dele também, grande Glauco, esse cara era muito bacana também, né? Um cara sensacional, eu mando aqui para ele aqui um grande abraço, e parece que estou vendo aqui que ele perdeu para Pitangueiras, né? Que ele escreveu aí, mas depois você confirma. Mas um grande abraço para ele aí, e de repente a gente se encontrar aí, vamos ver se a gente faz um troféu para ele, né? Se não encontrar, mas provavelmente foi encaminhado. Tranquilo, Edson, bem colocado. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, antes de passar a palavra livre para você no final, queria agradecer de todo o meu coração, primeiramente a confiança, né, a confiança no nosso trabalho, no nosso bate-papo. Queria agradecer a todos que participaram da live aí, queria pedir perdão, porque eu não consegui visualizar, eu estou aqui mais uma vez, eu não estou conseguindo visualizar, não sei se aconteceu alguma situação, as perguntas, mas eu prometo responder posteriormente, né, juntamente com o Edson, a gente responde algumas colocações que o pessoal fez. Edson, muito obrigado, eu deixo aqui a palavra livre para você agora, para você mandar um recado para quem você quiser, a gratidão à sua família, às pessoas que te ajudaram. Eu queria, de antemão, te agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado. O nosso único objetivo é fomentar o futsal. Como você disse, a gente é apaixonado pelo futsal, não tem como, entendeu? Então, muito obrigado e deixa a palavra livre para a gente encerrar a nossa live de hoje. Eu que agradeço, né, a você pelo convite. Eu acho que foi esses bate-papos assim que é gostoso, e a gente relembrar o passado, algumas coisas também do futsal, né, lembrar os amigos, aí a gente vai vendo nomes de alguns que vão passando aí. Eu acho que é muito, muito, muito bacana isso aí. Eu quero agradecer a você pelo convite, a todos que me acompanham também, que a gente sozinho não é nada. A gente tem que estar sempre junto com alguém, algum parceiro junto com a gente, para a gente ter lá na frente alguma coisa importante. Agradecer a minha família, né, por dar um apoio tremendo em tudo que eu faço. Às vezes a gente fica dias fora, correndo atrás dessas coisas todas aí, mas é gratificante porque está no coração da gente. Isso é muito bacana. Então, eu que agradeço a você pelo convite e estou à disposição sempre que houver alguma necessidade para estar batendo um papo, alguma coisa para estar esclarecendo, estarei sempre à disposição de vocês. Amigo, muito obrigado. Um abençoado domingo para você e sua família, um bom almoço, uma abençoada semana e que Deus nos dê muita saúde. Valeu, Ronei. Obrigado, eu que agradeço. E deixar uma mensagem também aí. Pode ser para vocês? Eu quero a tua mensagem. Eu esqueci, eu realmente pulei essa. Muito bem lembrado. Eu quero que você deixe a sua mensagem para todas as pessoas que acompanharam a nossa live aí. Não, porque quando você falou também do que o Glauco tinha deixado também
uma mensagem, né? Eu falei assim, eu também preciso pensar em alguma coisa também para estar deixando para vocês também aí. Então seria, se você semeia a verdade e a sinceridade, a bondade, a colheita será de muito bons frutos. Grande abraço no coração de cada um. Obrigado, meu irmão. Excelente. Fica com Deus.